Meus amigos e meus irmãos, estou abrindo aqui as portas do meu lar para a participação de vocês em mais esta cruzada do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigado pela correspondência que tem sido grande. Já dizia o saudoso, o proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur, que a correspondência é o termômetro da popularidade de um programa. Então, esta reunião evangélica, apocalíptica, espiritual, está fazendo bem a muita gente. Inclusive porque ela está firmada naquele pensamento da generosidade de Deus que nós encontramos no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, na palavra do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, e no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 13. Diz o profeta Oséias: pois misericórdia quero, e não holocaustos, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Jesus não disse: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Está lá no Evangelho: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naturalmente que é a verdade de Deus, porque imagine Jesus vindo aqui à Terra para defender verdades humanas. Ele que disse a Nicodemos que trazia coisas do reino celeste e ainda censurava Nicodemos, dizendo: Nicodemos, se vós, sendo mestre em Israel, não compreendeis das coisas humanas, como vos poderei falar das coisas celestes? Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Deus é amor, Deus é Deus de misericórdia. Diz João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Jesus, lembrando o profeta Oséias, no Evangelho segundo Mateus capítulo 9, versículo 13, diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ora, nessa terra todo mundo é pecador. Nós não gostamos da prepotência na pregação da palavra de um Deus que é amor. Admitimos sim a eloquência. Porque se os profetas não fossem eloquentes, ninguém os ouviria. Porque Jesus diz que vem levantar os pecadores, somos todos nós, humanidade. E explica por quê no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 12.
Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Naquele livro, Brasil 2020, Socorro, o futuro chegou. O título do livro é esse, comprido e muito interessante, do jovem Bruno Mazel. Há um pensamento de Nelson Rodrigues, aquele famoso dramaturgo brasileiro, amigo de Zarur, em que o velho Nelson Rodrigues diz: subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Ora, o subdesenvolvimento material é oriundo do subdesenvolvimento espiritual, porque a humanidade ainda é, e é mesmo, curso primário. O planeta Terra é curso primário. Senão os homens já teriam entendido o que Jesus determina quando diz que devemos procurar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, de forma que todas as coisas materiais nos venham a ser acrescentadas. Isso está no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 32 e 33. Diz o mestre: porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Alguém que seja ocioso diz assim: mas então não preciso trabalhar. Não. Que no versículo 33 ele diz: buscai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quer dizer, temos que trabalhar, mas no sentido correto, procurando o reino de Deus e sua justiça através de palavras, atos, exemplos, não somente no campo da religião, mas da ciência, da filosofia, da política. São eles que decidem os destinos dos povos. Porque uma vez eu escrevi que os governos do mundo poderiam resolver todos os problemas materiais que afligem os seus povos, e a sua gente ainda ficaria insatisfeita. Por quê? Nós não somos somente sexo, estômago, nem mesmo o intelecto unicamente jungido às coisas materiais. Nós somos espírito, e o caminho do espírito não tem limites na direção de um Deus que é amor, não um Deus do fanatismo, do sectarismo desenfreado, não. Um Deus que é amor. Então, todos esses ramos do pensamento criador, da ciência, da política, da religião, da filosofia, da economia envolvendo a indústria, o comércio, os empresários, os trabalhadores, tudo isso tem que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que as coisas materiais venham sendo naturalmente acrescentadas, de forma a não serem nunca mais arrancadas das mãos humanas que as conseguiram honestamente, porque a lei de Deus não permitiria. O caminho para humanizar a globalização está no Evangelho. A fartura está nas mãos de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que são os responsáveis pela existência do planeta Terra e do universo. Então isso aqui não é baboseira que eu estou dizendo, não. É a verdadeira reforma que se pereniza nos corações para sempre. Isso aqui é a revolução. É aquela que vai lá na intimidade do homem e o convoca a trilhar o seu verdadeiro destino. Ele diz: você não é pústula, não. Você não é deserdado coisa nenhuma. Você não é desgraçado coisa nenhuma. Arranca de dentro do seu peito esse sentido do pessimismo. Jesus diz que nós somos o templo do Deus vivo.
Então seria um Deus miserável que nos empurra para a miséria. Não, nós é que nos empurramos para a miséria, quando não sabemos agir de acordo, em primeiro lugar, com a lei divina. A lei divina se resume no amor e na justiça, como eu tenho dito. Falo da justiça divina, que é iluminada pelo amor. Diz aqui Jesus, na justificação das normas do seu governo. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como é que Deus vai ter privilegiados se Jesus diz que dará a cada um conforme as suas obras? Quais têm sido as obras da humanidade devido ao subdesenvolvimento espiritual, que é uma coisa feita pelos milênios? Quais são os resultados desse subdesenvolvimento espiritual? A poluição resultante do subdesenvolvimento material. Mesmo nas grandes nações, quando eu disse aqui que se os governos do mundo resolvessem todos os problemas materiais dos seus povos, os seus povos continuariam insatisfeitos, eu pego os exemplos das grandes nações. A Suécia chegou a um estágio de desenvolvimento extraordinário. O povo protegido. E por que tanto suicídio lá? Porque nós não somos somente carne, nós somos espírito. E precisamos ter o alimento especial para nós, espíritos, porque senão nos veremos surpreendidos por aquela visão do profeta Isaías no capítulo 24, que eu tenho repetido aqui. Velho Testamento da Bíblia Sagrada, viram como temos que juntar os dois? O Velho e o Novo Testamentos, eles se completam. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Por isso está lá no Apocalipse que o julgamento é para pequenos e grandes, ricos, pobres, poderosos, gente simples. Prossegue o profeta no Velho Testamento. Aqui eu dei um pulo no Apocalipse, que é o Novo, voltei ao Velho. Está tudo permeado, entrelaçado. O Apocalipse é desde Pentateuco de Moisés até ele próprio Apocalipse, que fecha a Bíblia. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Há pouco eu lia Einstein, ele dizia que não via impossibilidade de um dia o homem se consumir no fogo nuclear. Ninguém quer isso. Se eu acreditasse que isso fosse o fim da humanidade, o fim do mundo, como alguns pregam, não teria aberto o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Templo da Boa Vontade, o Instituto de Educação José de Paiva Neto, em São Paulo, e tantas outras obras grandes da LBV, ampliado o trabalho da LBV no Rio Grande do Sul, e feito essa obra crescer, expandir no rádio, na televisão, na imprensa, porque eu não acredito no fim do mundo. É aquilo que eu pergunto ao pessoal. Bom, se o mundo vai acabar, vocês que pregam a volta de Jesus, acreditam nela, ele vai voltar onde? Estava falando aqui da poluição, eu vou dar a palavra ao Haroldo Rocha ali, só para justificar isso com as notícias. ONGs pedem que governos sejam mais duros contra a poluição, porque o gás carbônico está fazendo o aquecimento global. E alguns diziam que isso não teria consequência só daqui a 200 anos.
100 anos. São sempre assim, negando a realidade, mas se esqueceram do efeito Arrhenius, que é a queimada do carvão que vem aí desde o início da era industrial na Inglaterra. Já afetava a camada protetora da Terra. E aqui, uma outra publicação, temperatura teve aumento. O derretimento das calotas polares terrestres tem sido associado ao aumento da temperatura média global da Terra, segundo diversos estudos. E vai por aí. Bom, se a gente faz uma coisa que afeta a casa que vivemos, temos que sofrer o efeito, porque estamos sob o teto ex-protetor da nossa casa e não tomamos cuidado. Estou exagerando? Estou sendo pessimista? Como é que eu sou pessimista? Estamos trabalhando aí por milhares e milhares e milhares de crianças todos os dias. E por vovôs, e preocupados no ensino básico, que defendemos há tantos anos. É só vocês lerem aquela entrevista que concedi ao velho e saudoso Ibrahim Suede, e nós estamos falando lá, rememorando coisas que dizemos há tanto tempo. É que a humanidade, como disse o profeta, está emporcalhando a terra. Mas a humanidade é teimosa e sabe sobreviver. Mas não podemos esquecer que a destruição da natureza é a extinção da raça humana. Tá bem quem fala primeiro? Haroldo? Sim, senhor. Então, com a palavra, o nosso Haroldo. O assunto é grave mesmo. O senhor coloca aí dentro do aspecto da visão científica e também espiritual, religiosa, uma coisa que hoje toda a humanidade tem por obrigação se preocupar. O ambiente humano está poluído, não só espiritual, mas como materialmente também. O aumento de 1 grau centígrado na temperatura média da Terra vai ser um desastre dentro de toda a humanidade. Esse derretimento dos gelos, hoje já comprovado, é praticamente uma Bélgica por ano que está se dissolvendo no mar. Em função dessa temperatura, representa não apenas no aumento da temperatura média da Terra, a própria dilatação do mar. E os cientistas hoje, existe uma comissão dentro dos Estados Unidos estudando esse efeito estufa na humanidade, e não é por gente pequena, não. São 102 prêmios Nobel estudando com muito afinco o resultado desse aumento da temperatura na Terra. O próprio nível do mar hoje já subiu e representa já uma preocupação. Os efeitos já estão acontecendo nas costas de vários países no mundo inteiro. E essa expansão, porque a água aquecida pela temperatura subindo, ela vai também se dilatar. Se num copo d'água essa dilatação é pequena, dentro do mar é um efeito planetário. Mas isso passa pela visão de humanidade, de espiritualidade de todos os países, porque isso representa também, irmão Paiva, dentro do que o senhor estava dizendo, o aspecto da misericórdia de Deus. Muita gente vai ter que abrir mão de certas coisas, de lucro e de ações que hoje representam o crescimento material de seus países em benefício da melhoria do ambiente da terra. Haroldo, só um minutinho, e a Célia quer dizer alguma coisa também. Vamos lá, Célia. É a Célia Profeta. Sim, primeiro eu quero agradecer, em nome de todos os ouvintes, por estarmos aqui tendo essa oportunidade de acompanhar mais essa reunião e estar tratando, aí o senhor está comentando, explicando para todos nós esse tema tão sério, porque a grande preocupação da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, nós aprendemos isso, nós sentimos isso, nunca foi e nunca será de apavorar os corações, mas alertar quanto à responsabilidade. Até lembro que o senhor sempre disse que a democracia é o regime da responsabilidade. Então o senhor comentando nessa reunião os fatos que já estão ocorrendo, e estava pensando aqui, a hora que o senhor estava comentando, que as profecias já estão acontecendo. Muitos acham, não, as profecias ocorrerão. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mostra que as profecias já estão ocorrendo. E a gente descobre isso nesse trecho em que diz que a análise publicada revela que o campo de gelo encolheu
drasticamente durante um período de aproximadamente 15 anos, que teve início no final da década de 50. Quer dizer, o fato já estava acontecendo e agora foi descoberto que o gelo teria sumido. Então os fatos já estão acontecendo e nós temos que estar com o pensamento sempre elevado a Deus e trabalhando para que seja possível uma mudança. Porque depende de cada um. Há necessidade de que cada ser humano, cada pessoa faça alguma coisa. Nós que estamos em casa, podemos sim participar e devemos, temos essa responsabilidade, por exemplo, quanto à poluição. Mas isso é somente com aqueles que estão poluindo. Mas não, se nós começarmos essa reeducação em casa, com nossos filhos, mostrando o que causa a poluição, eles no futuro terão grandes responsabilidades também. Então nós temos que fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça já agora. E até lembramos durante o ano todo a LBV leva as crianças mostrando a importância de preservarmos a natureza. E tem até o pensamento do Senhor, relembrando que a destruição da natureza é a extinção da raça humana. Então é preciso fazer esse trabalho, porque mostra que a lei de Deus resume, como há pouco o senhor falou, amor e justiça divina. Amor e justiça divina dependem da nossa integração, trabalhando já e cuidando do nosso planeta Terra. Bem, meus amigos e irmãos, é isto aí, ó. Quem disse que a rapaziada não gosta de tratar desses assuntos? Mas vejam que o fazem sempre no sentido do alto astral. Nada de ir para baixo. Esse negócio de dizer que para baixo todo santo ajuda? Não. Para cima que os anjos e santos nos ajudam a caminhar, a crescer. Por isso, quando estamos em sintonia com eles, a humanidade de cima, os anjos guardiães, o Espírito Santo, Paráclito, as coisas chegam a uma boa resolução. Por isso que eu digo sempre, as crianças gostam. Quando a gente quer realizar alguma coisa, realiza. Não acreditem nesse negócio de que é difícil. Ora, as coisas só são difíceis para as pessoas difíceis. As pessoas simples, estas realizam coisas extraordinárias. Bom, eu tenho que entrar aqui no Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier, legionário da boa vontade. Porque muita gente quer saber mesmo de como ocorre a passagem deste plano para o plano espiritual. Se você diz que não é assim, não aceita, etc., pelo menos escute. Porque quem foge de escutar é porque não tem firmeza nas suas concepções. E faça, pelo menos, como os cientistas. A ciência não tem levado o mundo para frente. Faça como os cientistas. Eles se privilegiam com direito à dúvida. É assim que o cientista começa a análise de uma coisa. Ele começa pela dúvida. Que se tivesse com certeza, ele não analisaria. E assim ele chega a grandes realidades. Em pleno transe. Amparado a Marta, minha querida filha, que me recebeu no mundo espiritual, fala o irmão Jacó, intentei proclamar o júbilo que me dominava, fazendo-me ouvido em alta voz. Todavia os membros jaziam inteiriçados e os órgãos da fala ainda sem controle. Eu não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. No entanto, que pedir além daquela infinita aventura que o devotamento filial me proporcionava? De vez em quando eu paro para vocês pensarem. Muita gente está me acompanhando pelo pensamento, está concentrada, está pensando.
Tentei alinhar ideias a fim de agradecer a intervenção da filha amada, contudo, não consegui ainda. Percebendo as dificuldades, Marta afagou-me a fronte e falou-me meigamente. Os nossos benfeitores espirituais estão desatando os últimos elos que ligam o seu espírito à carne. Enquanto isso, meu querido paizinho, façamos nossa oração. O Salmo 23. Diz cá o irmão Jacó agora. Não me seria possível, naqueles minutos, enfileirar pensamentos e muito menos enunciar qualquer frase. Tinha a respiração opressa, como nos derradeiros dias de luta no corpo físico. E com alegria, no entanto, vi a filha querida elevar-se ao alto, repetindo em voz pausada e comovedora as expressões do Salmo 23, ampliando-lhes o sentido. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança. Guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. E a vontade de Deus e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós, e nos unge a cabeça de bom ânimo, e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão de Deus nos seguirão em todos os dias da vida, e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Que assim seja. À medida que a voz de minha filha, Marta, pronunciava o texto antigo, multiplicando-me as lágrimas abundantes e espontâneas, dores me assaltavam a região torácica. Vim saber mais tarde que aqueles padecimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam a zona do coração. Bem, nós vamos parar por aqui. Ele tinha problemas sérios, o perispírito ainda sentia. Mas ele estava vencendo com o apoio da sua querida filha, porque conforme lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. E nós não somos aqui melancólicos, nada disso, porque por isso todos passaremos um dia, uns de uma forma
menos sensível, outros de uma forma mais dificultosa, mas passaremos. Que tal trabalharmos agora, tendo conhecimento das coisas espirituais, procurando primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que as coisas de uma passagem melhor para o mundo espiritual, ou as vitórias na vida material nos sejam alcançadas. Deus não nos criou para nos matar, nem para que vivamos em sofrimento. Por isso é que ele diz, Jesus, que se conhecermos a verdade divina nos libertará. Está lá no versículo 32 do Evangelho segundo João, capítulo 8. Bem, meus irmãos e amigos, guardemos essas lições que vêm do mundo espiritual para todo sempre. E não nos esqueçamos jamais de que os mortos não morrem. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. O grande segredo da vida é amando a vida, que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Dizia o irmão Zarur. Amando a vida, tem que amar a vida, tem que vivê-la bem. Quando diz assim, tem que amar a vida, o pessoal quer se destroçar com as drogas, com coisas que liquidam, com o corpo, nada disso. Amar a vida é respeitar o corpo. É viver em toda a plenitude do seu sentido divino. Então, o grande segredo da vida é amando a vida, amando a vida. Saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Mas vivamos a vida, cresçamos, como fazemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Mas ninguém vai negar que um dia nós vamos ter que passar para o outro lado, né? Então é bom saber como é o negócio, para nos prepararmos, acabarmos com esse medo que aflige a humanidade, porque Deus é Deus de vivos, não de mortos, como dizia Jesus, e quer o nosso bem. Os mortos não morrem, estão aí como anjos guardiães para nos proteger. Quer dizer, aqueles que estão integrados em Deus, não os que andam pelo mundo para perturbar as almas. Esses nós devemos afastar de nós e orar por eles. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Cruzada do novo mandamento de Jesus nos lares e boa vontade. O irmão Paiva trazendo o Apocalipse de Jesus, o Evangelho com aquela lei extraordinária de vitória. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Mostrou para nós que o caminho da humanização, da globalização está exatamente no Evangelho, que Jesus veio buscar os pecadores e não os justos, porque os justos já estão no bom caminho. Mostrou a instigante ação da ciência em descobrir a verdade e encontrar a verdade. E essa página espiritual, vejam como ninguém está abandonado. O irmão Jacó tinha os filamentos entre o perispírito e o corpo. Houve uma cirurgia e a filha dele estava lá. E ela vai emitindo o Salmo 23, para, chegando o texto sagrado no espírito do seu querido pai, a cirurgia se completasse e ele se desligasse por completo de tudo que era o seu corpo humano na entrada no mundo espiritual. São assuntos maravilhosos. Um abraço, Ana Tereza e Luiz Carlos Rodrigues Alves. Ana Tereza e Luiz Carlos Rodrigues Alves, que ajudaram o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV de Teresina, no Piauí. 10 crianças e jovens, hein? Com a manutenção completa. Kit de higiene pessoal, cesta de alimentos e o material escolar. São 10 crianças e jovens que a Ana Tereza e o Luiz Carlos ajudaram. Muito obrigado, na bandeira de vanguarda da LBV.